Grande abraço. Isso, Gilmar, como lidar com a ansiedade, com o futuro, exatamente. Vamos lá. Preparados então para o nosso devocional? Vamos aprender aí como lidar com o futuro, como lidar com a ansiedade mais especificamente, como vencê-la à luz da palavra de Deus. Está todo mundo aí preparado? Tudo ok para vocês aí? Então vamos com tudo aí. O texto que eu quero deixar para você nessa manhã está registrado em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7, que diz assim, ó: lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ok? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por mais uma manhã estarmos aqui, ó Deus, reunidos para podermos juntos ouvirmos a Tua voz, aprendermos a Tua palavra, ó Deus, podemos nos conectar uns com os outros, aprender uns com os outros, consolar uns aos outros, essa comunidade que mesmo que online, mesmo que cada pessoa, ó Deus, em lugares completamente diferentes, pessoas, ó Deus, em outras nações, em outros estados, mas o nosso coração está conectado aqui, ó Deus, uns com os outros e conectado no Senhor, como uma família, ó Deus, para poder somar, ó Deus, uns com os outros. E queremos pedir que nessa manhã, o Senhor que sonda e conhece os corações, ministre, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, a cada vida. O Senhor sabe, ó Deus, os desafios, as intempéries. Talvez tem pessoas aqui que estão vivendo momentos, ó Deus, de extrema ansiedade, preocupação, ó Deus, com o amanhã, com o futuro, ó Deus, que ó Deus, está por vir. Quero pedir que o Senhor venha direcionar e aplicar essa palavra e, sobretudo, ó Deus, manifestar a Tua presença sobre cada vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha? Então vamos lá? Vamos lá? Guarde, gente, esse versículo. Memorize esse versículo. Eu até falei isso no domingo na igreja, o quanto que é importante a gente sempre estar meditando, refletindo, lendo e até mesmo memorizando a palavra do Senhor. Porque em momentos de aflições, de lutas, o Espírito Santo sempre nos lembra, a nossa memória sempre traz um verso bíblico, um versículo bíblico, uma história que fortalece o nosso coração. Então o versículo de hoje, para você não só ler e ficar como um texto base, mas quero desafiar você a memorizar esse versículo, lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lance sobre Deus, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Que essa seja já uma voz de Deus para o seu coração, que talvez anda afligido e ansioso. Olha aí, gente que está aqui, ó, uma pessoa que está aqui conectada falando aqui, ó, compartilhando um desafio, dizendo aqui, ó, estou acordado desde as 3 da manhã em crise de ansiedade. E eu quero declarar sobre a sua vida, Carolina, em nome de Jesus, que a paz de Deus que excede todo entendimento vai tomar a sua mente e o seu coração a partir de agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. É uma paz que excede todo entendimento. O problema ainda tenta te atacar, mas o Senhor ministra paz sobre o seu coração. Então vamos falar um pouco sobre essa questão da ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, gente, primeiro ponto a gente precisa entender que ela parece ser o mal do século XXI. Muitos psicólogos, psiquiatras, muitos cientistas, muitos estudiosos do comportamento humano tende a posicionamento em dizer que a ansiedade tem sido um mal desse século, um dos mais violentos maus desse século. A ansiedade ela é considerada pelos psicólogos como a mais perigosa doença do século, por muitos psicólogos. Por exemplo, eu estava lendo sobre um psicólogo chamado Rolf May, que ele diz assim, ó, a ansiedade é a mais urgente e o mais grave problema dessa geração. Olha só, um psicólogo que lida com pessoas, que trata problemas, distúrbios, transtornos emocionais, e ele afirmou dizendo assim, a ansiedade é o mais urgente e o mais grave problema dessa geração. E eu comecei a olhar, a pesquisar um pouco mais sobre isso, e eu estava vendo dados, por exemplo, da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que certificou que cerca de 264 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade ao redor do mundo. Olha a quantidade de pessoas. 264 milhões
milhões de pessoas. Quantos habitantes tem na sua cidade? Imagina aí. Aqui em Valadares é uma média de 280 mil, mais ou menos, a 300 mil, na cidade que eu resido. Agora imagina 264, não é mil, é milhões ao redor do mundo. Outro dado também da OMS diz que mais de 50%, olha só, gente, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais hoje são vítimas da ansiedade. Ou seja, elas estão tendo algum problema, às vezes tá tendo ali um problema, eu tô achando que tô tendo um infarto, tô tendo algum problema, alguma doença no seu organismo, não por causa de alguma disfunção do próprio organismo, mas por causa de uma ansiedade avassaladora que bateu as portas do seu coração, da sua mente. Olha só, pessoal falando aqui sobre pessoas, a Fátima falando, eu tive uma crise de ansiedade pós-Covid, eu já vivi momentos assim também, de ter até mesmo crise de ansiedade. Então eu quero falar com vocês aquilo que a palavra de Deus traz para o nosso coração e que é possível lidar e romper com esse mal e viver com essa paz que excede todo entendimento. Eu estava lendo um outro dado também importantíssimo, inclusive foi publicado há uns anos atrás pela própria revista Veja, que diz que no Brasil a ansiedade atinge 9,3% da população, o que faz o nosso país um dos líderes aí no ranking. Olha só, o Brasil. Então nós temos aqui a nossa maioria das pessoas, temos muitas pessoas de outras nações aqui, mas nós sabemos aqui que a maioria nossa aqui é brasileira. Olha o pessoal compartilhando aqui, ó. Tá falando pra mim, o Moura tá falando aqui, ó. Tive uma crise de ansiedade, realmente parece um infarto. Não é verdade, Camila? A gente começa a ter a mão... Eu vou falar sobre alguns sintomas aqui pra vocês. Olha, pessoas aqui que acordaram, que tiveram uma madrugada aqui, ó. Muita gente compartilhando, ó. Hoje acordei com tanta ansiedade que já fui no banheiro 4 vezes. Olha para você ver como que afeta diretamente o físico. Um problema que aflige a nossa mente, as nossas emoções e atinge o físico. E olha só quantas pessoas passam por isso, enfrentam isso, tem que lidar com isso. A ansiedade, gente, a gente precisa entender que ela é um mal que tem atingido inúmeras pessoas de todas as idades, independente da idade. Independente da idade. Ela tem atingido, por exemplo, tanto crianças quanto pessoas da melhor idade. Ela pega jovens solteiros como adultos casados. Pessoas independente da idade. Uma vez eu participei de uma palestra em que uma mãe, tratando sobre isso, eu lembro que era um módulo de PNL, que eu fui convidado lá para poder assistir, e participando, uma mãe falou que ela tem uma filha de 7 anos de idade. 7 anos de idade. E essa mãe disse que essa filha, ela sofria de insônia. Ela tinha insônia, melhor dizendo, por causa de ansiedade o tempo todo. Ela perdia várias vezes noite de sono. E ela contou um exemplo simples, mas que mostra esse nível de ansiedade da filha, em que ela nem podia falar para a filha que amanhã nós vamos passear, nós vamos viajar, nós vamos fazer isso. Não podia falar o que ia fazer no amanhã, ou se tivesse uma viagem então para poder fazer, não podia nem falar porque a criança nem conseguia dormir, por causa justamente de ter a ansiedade. O pessoal tá colocando aqui, ó, realmente a ansiedade é terrível. Olha, outras pessoas, a Arilma colocando, eu também não dormi bem essa noite. Então, olha, Deus está trazendo cada um de nós aqui para poder trazer cura. Como lidar, como vencer. À luz da palavra de Deus, tem cura para o seu coração nessa manhã. Amém? Nós vamos mergulhar sobre isso e eu creio que o seu Espírito de Deus vai fazer aquilo que muito além as palavras podem gerar. É o poder do alto que vai manifestar a palavra de Deus aplicada no seu coração em nome de Jesus. Então, gente, ó, gente de todas as idades. Aqui, ó, meu marido tá aqui do meu lado. Tive que ser forte para estar do lado dele, melhor dizendo. É um desafiador. Aqui, ó, a Cris falando, a minha filha é assim. Então, olha só, independente de idades, independente de classe social, tem pessoas que são menos abastadas, pessoas que são limitadas financeiramente falando, e elas enfrentam níveis de ansiedade. Eu lembro que a Lu trabalhou uma cidadezinha próxima aqui, e tinha muitas pessoas carentes. Né? Ela trabalhava no PCF dessa cidade, logo no início da caminhada dela como médica.
E ela falou o quanto que as pessoas sofriam de ansiedade, iam até o posto de saúde para pegar medicamentos lá sobre ansiedade, pessoas de situações financeiras simples, com poucos recursos financeiros. Mas também pessoas de muitos recursos financeiros, por exemplo, muitas pessoas que passam pelo próprio instituto também, passam por momentos de ansiedades terríveis, tem crise de ansiedade, pessoas que têm casas, pessoas que têm carros, pessoas que têm empresas, pessoas que têm vários empreendimentos, bem financeiramente falando, e que também sofrem de ansiedade. Então olha só, a ansiedade ela toca independente da classe social, independente da idade. A Adriana tá até compartilhando aqui, ó, eu tô com uma tosse que não passa com remédio nenhum. Aí, ó, provavelmente pode ser também uma realidade como essa. No nome de Jesus vai ter cura do físico aqui, porque o Senhor tá trazendo cura para sua alma em nome de Jesus. Então, olha só, idades, independente da classe social, independente até mesmo de credos religiosos, pessoas iletradas, pessoas que são doutores, vivem o drama da ansiedade, médicos, promotores, empresários, independente. A gente tem visto que tem atingido inúmeros tipos de pessoas. Agora, o que significa, o que é ansiedade? Porque o primeiro passo para a gente poder lidar, a gente precisa saber o que é. Porque a gente só muda quando a gente identifica. A gente só muda aquilo que a gente sabe o que é, aquilo que a gente identifica o que é. Então, o que é ansiedade? Coloca para mim aqui, para a gente poder interagir juntos nesses minutos aqui. Fala para mim aqui o que é ansiedade. Aqui a Adriana está falando da TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, nós vamos ver um pouco sobre isso também, Adriane. Ver como lidar com isso aí, ó. Lisete tá aqui colocando pra gente. Lisete é nossa moderadora aqui no YouTube aqui, voluntária, somando com a gente, colocando aqui os dados aí, ó. Segundo dados da OMS, mais de 50% das pessoas que dão entrada nos hospitais sofrem de sintomas de ansiedade. Então coloca pra mim aqui, o que pra você é ansiedade? Neia, um grande abraço, Deus abençoe você e toda a sua casa. Olha aqui, ó. O Renato, Deus abençoe suas filhas. Ela colocou aqui, ó, excesso de ansiedade é um excesso de futuro, exatamente. A Ediana colocou preocupação exagerada com o futuro, exato. Vamos ver aqui, ó, mais pessoas aqui, ó. A Cátia colocou, ansiedade é sofrer com o futuro incerto no tempo presente, perfeito. Márcia colocou excesso de futuro, exato. Ansiedade é sofrer antes do tempo. A Aislan colocou perfeito, exato. Ok, muito bom, muito bom. Exatamente, pessoal, olha que a Aline, Felipe colocou aqui, ó, é sair do agora e morar no futuro que ainda não existe. Sim, isso mesmo, Felipe, perfeito. Excesso de futuro, ótimo, gente, isso mesmo. Preocupação, a Nath colocou, a Bruna colocou insegurança, que é essa insegurança com o amanhã, né? Ansiedade é sofrer por algo que não tem o controle. A Aline, ei Aline, um grande abraço aí do Sampaio, para os meninos. Deus abençoe vocês. Ó, a Daniela colocando sofrer por antecipação. Isso mesmo, gente. Vai pegando os conceitos aí, porque o Clube 71 aqui o pessoal, é cultura. O pessoal realmente entende aqui junto, compartilha junto, a gente cresce junto. Ausência de controle das emoções, angústia sem saber ou sem identificar muitas vezes o motivo. Exatamente. Pensamento acelerado, Luiz Aquino está colocando aqui um dos transtornos psíquicos da ansiedade. Então anote isso aí, ó. Justamente vou resumir aqui a fala de vocês aqui, ó. Então o que é ansiedade? Ansiedade é uma preocupação demasiada no presente acerca do futuro. Então anote aí, ó. Ansiedade é uma preocupação demasiada no presente acerca do futuro. Não é uma preocupação comum, é uma preocupação realmente de nível hard, né? É uma preocupação demasiada, exagerada acerca do futuro. A ansiedade é quando uma pessoa insiste em trazer o futuro para o presente. Ela tá aqui, mas não tá aqui. Ela tá num lugar, mas ela não tá naquele lugar. Ela tá
fisicamente, mas a mente dela está em outro lugar. A mente dela está no problema, a mente dela está na empresa, a mente dela está na conta que tem que pagar, a mente dela está numa questão que ela precisa conversar, numa questão que ela precisa resolver, numa viagem que ela precisa fazer. Isso vai consumindo a mente e o coração dela. Então a ansiedade é quando a pessoa insiste em trazer para o futuro o presente. Em relação à família, em relação a decisões, por exemplo, um jovem, um vestibular que ele precisa fazer, né? Ele precisa fazer uma prova do Enem, aí a pessoa fica trazendo o futuro daquilo que, do dia da prova, ele traz o dia da prova para o presente e não consegue ali nem mesmo estudar, porque a ansiedade vai tomando o coração dele, porque ele fica muito preocupado com o futuro, né? Ou alguma situação de enfermidade que acontece na família, a gente começa a criar tantas coisas na nossa mente. Então é justamente isso, é uma preocupação demasiada no presente acerca do futuro. É quando a gente insiste em trazer o futuro para o presente. Então a ansiedade é essa preocupação exacerbada com os problemas da vida. Essa preocupação exacerbada que não deixa de perturbar a nossa mente. Que às vezes a gente perde noite de sono. A gente não consegue às vezes dormir, o corpo deita, mas a mente não desliga. E como o Luiz até colocou aqui pra gente, uma das características psíquicas do ansioso é justamente mente acelerada. Camila colocando: ansiedade bate a porta do meu coração, mas não encontra moradia. Em nome de Jesus, isso mesmo, Camila. Essa será o nosso grande desafio, que nós vamos nos apropriar disso. Pode até bater a porta do nosso coração, mas não vai encontrar morada na nossa mente, no nosso coração, na nossa história. Exatamente. Então vamos lá. Um dos sintomas da ansiedade é o pensamento acelerado. Meu Deus, olha aqui, ó, compartilhando, a Bruna compartilhando sobre uma tragédia que aconteceu com um amigo dela aqui, ó. Tirou a própria vida, vivendo momentos de ansiedade, fazendo medicina, que realmente é um curso que é muito apertado, que exige muito da pessoa, muita pressão. Olha só, pensamento acelerado. Uma vez eu estava também participando de um evento, e uma empresária muito bem sucedida, ela compartilhou que ela não conseguia dormir 2 horas por noite durante muitos e muitos anos. Ela não conseguia dormir. Ela 2 horas por noite era o máximo que ela conseguia dormir. Olha só, gente. A pessoa não conseguia dormir 2 horas por noite porque ela falava assim: a minha mente não desliga. A minha mente não desliga dos problemas. A minha mente não desliga das coisas dos compromissos, das responsabilidades altas que eu tenho. Olha para você ver, mente acelerada. Essa é uma das principais características de uma pessoa que vive ansiedade. Até o psicólogo, psiquiatra cristão Augusto Cury, ele até dá um nome que ele diz SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, que é quando a pessoa deita, mas não consegue dormir, porque o pensamento dela está a 1000 por hora, SPA. Então esse é um dos indícios, uma frequência disso mostra um indício de ansiedade na nossa vida. Então deixa eu falar para vocês aqui alguns sintomas aqui para que você possa perceber se talvez esse TAG, esse transtorno de ansiedade generalizada, está fazendo parte aí do seu dia, porque você, através dessas coisas, você vai perceber que às vezes você não está com alguma doença no físico, mas é um problema emocional. Por exemplo, alguns aspectos da ansiedade, preocupação excessiva, que nós falamos. Então, ao ponto, que preocupação é essa? Qual que é o nível dessa preocupação? Porque a gente se preocupa com várias coisas da vida. Mas qual que é o nível dessa preocupação que nos leva a essa TAG, esse transtorno de ansiedade generalizada? É quando ela, por exemplo, rouba o nosso apetite, rouba o nosso sono, afeta os nossos relacionamentos. Então isso a gente já começa a perceber sinais de que, de fato, eu estou enfrentando algo, não uma preocupação comum, mas uma preocupação excessiva, porque eu estou perdendo o apetite, eu estou perdendo o sono, isso está afetando os meus relacionamentos. Outro sintoma muito forte para quem sofre de ansiedade, dessa TAG, desse transtorno de ansiedade generalizado, é o medo constante. É um medo constante. Medo todo mundo tem. O medo é até um mecanismo de defesa. Se eu estou correndo, vejo um abismo e paro por medo, então é um mecanismo de defesa. Mas o medo excessivo e constante,
ela é uma característica até mesmo da ansiedade. Por exemplo, medo de morrer, que às vezes a pessoa começa a ter taquicardia porque fica pensando sobre isso. Tem gente que tem medo de perder um ente querido, isso não sai da cabeça dela. Então são características de medo constante. Não é que você pensa nisso esporadicamente, tá dando para entender, pessoal? Mas é um medo constante. O medo de perder emprego que te atrapalha até mesmo a produtividade. Você sempre erra muitas coisas do trabalho porque você está ali o tempo todo com medo de errar, né? Com medo de perder o emprego, medo de não casar. A pessoa que às vezes é solteira, vai passando as idades, passando a idade, ela vai ficando com aquele medo constante que vai gerando ansiedade no coração dela. Muitos jovens que às vezes não casam ali dentro de uma faixa etária, e às vezes vai prolongando e não sabe lidar com isso emocionalmente, acaba trazendo transtorno, medo de casar, né, como eu coloquei, esses medos da vida, medo da solidão, medo de multidão. Eu mesmo teve um momento, eu estava no início da minha juventude, e eu lembro que eu comecei a ter fobias, medo de multidão. Eu não conseguia estar em ambientes onde tinha muita gente, onde tinha assim, aglomerados de pessoas. Por exemplo, vai ter um evento numa exposição, até mesmo vai ter um show ali da Aline Barros, de um cantor, e eu não conseguia estar ali no meio ali, num certo período. Antes eu não tinha dificuldade com isso, e teve um período que eu comecei a ter essa dificuldade, medo de multidão, a ponto de que isso foi ganhando muito espaço dentro de mim, que teve vezes que eu não conseguia estar até mesmo no ambiente da igreja. Por exemplo, se tivesse muito lotada a igreja, eu estivesse ali num banco, no meio de muita gente, eu precisava ficar nas extremidades. Olha para você ver. Um momento que eu vivia ansiedade por um problema que a gente estava enfrentando na família, com meu pai e etc. E isso afetou diretamente esses medos constantes. O versículo de hoje é 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 7. Então olha só, gente, tá fazendo sentido aí para vocês? O nosso tempo aqui já está quase esgotando, a gente vai ter que seguir depois outros dias. É isso, agorafobia, exato aí, Adriane. Olha só. Isso, o pessoal está colocando aqui várias experiências aí com relação a isso. Outro fator, olha, preocupação excessiva é um sintoma, né, que tira até o apetite. Medo constante é um outro sintoma. Pensamento acelerado é um outro sintoma, né? Insônia é também um sintoma. Essas insônias que você não consegue às vezes nem iniciar o sono, ou acorda de madrugada e não consegue voltar a dormir porque a mente está acelerada. Gente, não são coisas pontuais. O que eu quero mostrar para você é que todas essas coisas acontecem na vida de todo ser humano. Não é aconteceu essa semana uma vez, não. É quando isso é recorrente, constante, é que é um sinal de TAG, ok? Né? Irritabilidade, outro fator, quinto fator, irritabilidade e nervosismo. Nós vamos falar, a Cássia está falando, o que fez para ser curado? Deus usa pessoas, Deus usa a palavra, nós vamos falar sobre isso na caminhada, né? Na nosso aprendizado aqui. Então, nervosismo, irritabilidade, sensação de que vai perder o controle ou que algo ruim vai acontecer, tudo isso são sinais. Tudo isso são sinais de que possa estar vivenciando esse desafio da ansiedade, além de sintomas físicos. Né? Às vezes respiração ofegante, falta de ar, dores no peito, né? O coração disparando, às vezes a perna agita, a mão se esfria. Já viu isso? Você está num ambiente. Eu já vivenciei isso. Você está sentado num ambiente normal, não tem nada de ameaça ao seu redor, mas de repente você começa o seu coração a disparar. Você começa a suar a mão fria, você começa a ter sensação de desmaio, você começa a dar aquele suor. Então tudo isso são sintomas que nos fazem perceber que às vezes a ansiedade está batendo a porta do nosso coração. Para a gente poder caminhar aqui para as aplicações, isso, sensação de que às vezes tem pessoas que estão no nível de que tem a sensação de que vai morrer. Gente, vamos lá. Quais são os prejuízos que isso pode trazer para a nossa vida? Primeiro, vou falar quais são os prejuízos causados pela ansiedade. Nós estamos mostrando os sintomas, olha, nós aprendemos o que é, o significado, nós aprendemos quais são os sintomas, eu estou falando aqui de forma, mesmo que de forma prática, né, trazendo de forma prática, para que você possa entender, mas de uma forma mais ampla, né, sem mergulhar muito em cada aspecto, né, porque às vezes, para que você possa
apenas aí ter a oportunidade de identificar quais são os prejuízos. Olha só, a ansiedade ela traz prejuízos para praticamente todas as áreas da nossa vida. O físico, como nós já vimos, as doenças chamadas doenças psicossomáticas. Por exemplo, muitas vezes tem pessoas que têm dor de cabeça, tem enxaqueca, tem gastrite, tem taquicardia, não porque ela está com uma disfunção no organismo, mas porque ela está passando por uma ansiedade. Lembra que eu falei de um dado da OMS das pessoas que passam pelo hospital? Mais de 50% dessas doenças são doenças psicossomáticas. E as pessoas hoje têm buscado uma paz química. Você tem reparado isso, gente? As pessoas hoje têm buscado uma paz química. Muitas pessoas hoje dormem por muito tempo, por muitos anos, não apenas pelo período do tratamento, que não tem nenhum problema a pessoa que está tendo um acompanhamento do psiquiatra tomar o medicamento. Da mesma forma que a gente machuca e toma medicamento, a mesma forma que a gente está passando por uma dor de cabeça, a gente toma medicamento, não há problemas de você talvez estar passando por algum transtorno de ansiedade ou algum mal emocional e você tomar um medicamento, o que não pode criar uma dependência. Da mesma forma que você não cria uma dependência tomando medicamento para gripe, para dor de cabeça, você também não pode criar uma dependência desse medicamento. Mas com o acompanhamento de um bom profissional, você consegue fazer isso de forma natural, porque tem muita gente que tem resistência quanto a isso. Então, as pessoas hoje, muitas pessoas acabam dormindo um sono artificial, porque aquilo vai se tornando parte da vida dela e se torna uma dependência muito forte. Agora, anote um texto bíblico aí. Sim, eu vou chamar a Lu para poder. A Bruna tá dando sugestão da Lu fazer uma live como essa. Eu vou ver se essa semana ela pode participar aqui com a gente para falar um pouco pra gente sobre isso. Olha o que Provérbios 14:30 fala. Provérbios 14:30 diz assim, ó: o ânimo sereno é a vida do corpo. Olha para você ver o quanto que afeta diretamente na nossa saúde. A Bíblia mostra sobre isso. Provérbios 14:30. O ânimo sereno, ou seja, uma pessoa que não está com preocupação excessiva, demasiada na mente, no coração, o ânimo sereno, ele é a vida do corpo. Então traz saúde sobre o nosso corpo. Ele traz saúde sobre o nosso corpo. Então, olha, atinge o nosso físico, atinge o emocional, obviamente, diretamente ligado ao emocional, atinge o relacionamento. Às vezes a pessoa está impaciente com os filhos, desconta a pressão, essa pressão que ele está na mente, no cônjuge, porque está preocupado, está com um problema, explode com o cônjuge. Atrapalha a nossa vida espiritual, sim, ela vai minando a nossa fé. A gente, quando está ansioso, a gente tem dificuldade de orar, porque quem aqui, além de mim, quem aqui já dobrou o joelho para orar e às vezes você estava tão preocupado que você começou orando, mas em menos de um minuto você já estava resolvendo um problema na sua cabeça ao invés de estar orando? Quem? Quem aqui já fez isso? Hein? Ótimo, Adriane falando aqui, ó, faço terapia TCC e Deus da minha vida. Excelente, Adriane, é a terapia também que eu acredito ser muito positiva, que é a comportamental. Essa terapia comportamental, ela é uma terapia muito positiva no acompanhamento de bons resultados aí, de pessoas que enfrentam ansiedade. Olha lá, muita gente aqui identificando aqui, falando, pastor, eu também já me peguei orando aí, orando e a mente viajando aqui, resolvendo os problemas. Então a fé aflige o nosso físico, o nosso emocional, os nossos relacionamentos, aflige a nossa vida espiritual. E é por isso que Jesus, ele não dá voltas para tratar da ansiedade. Eu quero finalizar aqui a nossa fala, que o nosso tempo já esgotou, e eu vou dar sequência aí na quinta-feira. Mas eu quero trazer aqui uma aplicação para o seu coração. É por isso que Jesus, ele não dá rodeios quando lida com a ansiedade. Se você ler Mateus 6:33, ou melhor dizendo, Mateus 6:25, Jesus fala assim, não andeis ansiosos. Essa palavra no original grego, ela está no imperativo. No português também, está no imperativo. E o imperativo é uma ordem. O que Jesus está falando para a gente é assim, eu não estou dando simplesmente um conselho para você. O que eu estou dando para você é uma direção de ordem. Não deixe que a ansiedade domine o seu coração. Quando Jesus está falando não andeis ansiosos, ele está dizendo para nós assim, não deixe com que as preocupações elas governem a sua mente e a sua história. Quando Jesus disse não andeis ansiosos, ele está dizendo assim, há solução para os problemas que você vai enfrentar e que você enfrenta. Não precisa ficar ansioso. Não precisa ficar preocupado, porque há solução para os problemas
que nós enfrentamos. Há solução para o casamento que talvez está vivendo em crise. Há solução para o filho que talvez foi criado até mesmo no evangelho, mas que hoje está distante do Senhor. Há solução. Nós cremos num Deus que traz a solução sobre esses desafios, sobre essas situações da nossa vida. Há solução para os problemas que nós enfrentamos. E o desejo de Deus, nas palavras de Cristo, é que a gente se desvencilhe desse mal. E que isso é possível. Isso é possível pelos princípios da palavra. Isso é possível no poder do Espírito Santo. Então eu já lidei com a ansiedade e eu já venci a ansiedade. E a primeira, e eu quero só dar essa... Hoje nós fizemos mais um panorama, mas eu quero deixar essa palavra final aqui para você como uma aplicação para o seu coração. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Que é um caminho, vou antecipar aqui, uma forma de vencer a ansiedade, é a oração. A oração é um ansiolítico da alma. A oração, quando nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade, através da oração, falando com Deus, há uma promessa de Deus de que a paz que excede todo entendimento, ela guarda a nossa mente e o nosso coração, mesmo, ou seja, o que excede todo entendimento? Ou seja, o problema está lá, mas a minha mente está em paz. Excede todo entendimento significa o problema ainda eu preciso resolver, mas eu encontro paz no meu coração para lidar com a situação. Então isso é uma garantia através da oração. Então que é um caminho bíblico, um caminho, um passo espiritual, é justamente um passo à luz da palavra de Deus, a oração. É você lançar diante de Deus as suas preocupações, a sua ansiedade, na certeza de que existe um Deus que cuida de você. Um Deus que em Mateus 6, de 25, do verso 25 ao verso 33, nos dá exemplo falando o passarinho. Os pássaros, eles dão trabalho, eles dão fio, contudo o Senhor os alimenta. Ah, sabe o lírio do campo, a planta que você tem aí na sua casa, a orquídea que você tem na sua casa aí? Você vai ver, hoje ela tá linda, mas amanhã ela morre, passa algum mês ela morre, passa um tempo ela morre. Agora, se essa planta, o Senhor cuida dela, se ela fazer os esforços, o Senhor cuida dela. Quanto mais você, se ele veste o lírio do campo, se ele alimenta os pássaros, quanto mais nós, o que ele está dizendo? Se eu cuido de criaturas que não foram feitas à minha imagem e semelhança, de criaturas... Quanto mais eu e você, que não somos só criaturas de Deus, mas somos filhos amados. Quanto mais eu e você, que somos a imagem e semelhança dele. Quanto mais eu e você, em que Deus nos deu a vida e nos deu o seu filho para morrer por nós. O que mais ele não pode fazer? Então por que ficar preocupado? Por que deixar com que isso consuma sua mente? Lance sobre ele toda a sua ansiedade, na certeza de que existe um Deus que está cuidando de você. De um Deus que, se você olhar para trás, você pode ter vivido muitas lutas e provações e você está de pé. O Senhor te sustentou, o Senhor te amparou, o Senhor nunca te abandonou. O pão de cada dia está aí sobre a sua mesa, você está de pé. O Deus que cuidou de você é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então lance sobre ele a ansiedade, porque você é limitado. O nosso poder de ação e de resolver problemas é limitado, mas quando nós lançamos diante de Deus, nós lançamos a nossa ansiedade, os nossos problemas diante daquele que o seu poder não é limitado, ele é onipotente, ele tem todo o poder, não há nada demasiadamente difícil que ele não possa fazer, não há situação demasiadamente difícil que ele não possa resolver. Na verdade, no dicionário de Deus não há a palavra impossível, porque tudo é possível ao que crê. Para Deus, Lucas 1,37, não haverá impossíveis em todas as suas promessas, ou seja, por maior que sejam os problemas que você esteja enfrentando, existe um Deus que é muito maior e que libera paz sobre o seu coração e descanso sobre a sua alma, da certeza que ele peleja por você, aquilo que você talvez não consegue fazer, aquilo que na força do seu braço não consegue, você pode descansar também. Existe um Deus que pelejas por nós. Então descanse o seu coração, lance sobre ele a sua ansiedade nessa manhã, lance sobre ele a preocupação em relação à sua família, em relação aos seus filhos, em relação à sua empresa, em relação às suas finanças, lance sobre ele em relação a uma enfermidade, em relação a uma decisão, lance sobre ele. Confie nesse Deus que você serve, confie nesse Deus que te deu vida, confie nesse Deus que entregou o seu filho por você, confie nesse Deus que nunca te desamparou e que te dá a garantia que ainda que você passe, que eu passe pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer a mal algum, porque ele está conosco. Não andeis ansiosos, pega essa ansiedade e lança diante de Deus.
porque há solução para os problemas que tentam afligir a sua alma. E eu quero declarar nessa manhã que essa paz de Deus que excede todo entendimento já está sendo ministrado sobre mentes e corações. Essa paz de Deus que excede todo entendimento já está guardando os corações. Eu quero declarar que você vai ter essa noite uma noite de sono tranquila. Você vai ter, eu quero declarar sono tranquilo. Pessoas que entraram aqui até compartilharam. Eu não consegui dormir essa noite por ansiedade, por preocupação. Fui tantas vezes no banheiro porque eu estava inquieto. Eu quero declarar que a paz de Deus neste momento já está inundando a sua mente e o seu coração e você vai ter uma noite tranquila. Você vai testemunhar isso, esse agir de Deus aí na sua mente, esse agir de Deus no seu coração, porque o Deus que nós servimos e que te trouxe aqui para essa live é o Deus que conhece o seu coração e não te trouxe essa live por acaso. Ele está liberando sobre ti paz que excede todo entendimento. E olha só, ele vai também liberar através de você. Outras pessoas vão receber dessa palavra através daquilo que Deus está te trazendo, te colocando como conteúdo, te colocando como instrução para você ser fonte de vida na vida de outras pessoas no nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida nesse momento. Quero juntos aqui lançar. Eu sei como que é viver isso. Eu sei como é lidar com isso. Eu sei como que é vencer isso pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo. Então eu quero orar por você agora, no nome de Jesus. E quero convidar você para quinta-feira, a gente mergulhar em mais alguns passos. Eu fiz um panorama aqui, como você sabe, como a gente sempre começa os estudos, sempre começa os nossos devocionais sobre um determinado tema. A gente olha de forma generalizada e depois nós vamos pormenorizando e aplicando para a nossa vida. Nós vamos aprender aqui o que a Bíblia diz, né? Como lidar diretamente para poder vencer a ansiedade que tenta afligir o nosso coração. Pai, muito obrigado por mais essa manhã. Pessoas que estão pedindo agora, Pai, a oração aqui, ó Deus, nessa manhã, como o Vanderlei, pedindo aqui, ó Deus, a oração, está enfrentando uma luta espiritual. Pessoas que, ó Deus, não tiveram uma noite tranquila, ó Deus, desses dias, ó Deus, ou quem sabe até mesmo da noite de hoje. Pessoas, ó Deus, que estão sendo vilipendiadas e estão sentindo no físico, ó Deus, os efeitos terríveis, ó Deus, da ansiedade na alma. Ó Deus, pessoas que entraram aqui e estão preocupadas, estão com dores de cabeça, estão com, Deus, com o coração acelerado, estão vivendo crise de ansiedade. Eu quero declarar no poder do Teu Espírito Santo, vá ao encontro dessas vidas agora nessa manhã. Ó Deus, ministre sobre a mente deles, sobre o coração deles, aquilo que é da Tua palavra. O que nós estamos orando, ó Deus, é a palavra do Senhor e a palavra do Senhor é verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento venha guardar a mente e o coração dos Teus filhos agora. Sim, Deus, sopra do Teu Espírito Santo. Que eles venham receber dessa paz agora na mente, venham receber dessa paz agora no coração, e que o Senhor venha trazer alívio sobre o coração dos teus filhos. E eu quero declarar que eles terão uma noite de sono tranquila e um dia abençoado, governado pelo Senhor. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos por mais uma manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Olha aí, ó, quem chegou aqui, ó. Olha aí quem chegou aqui, ó, mamãe. Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha lá, né? Chega pra cá também, pessoal, te ver ali, amor. Gente, inclusive, amor, não sei se você ouviu falando aqui, mas o pessoal falou pra você poder vir pra live dessa semana aí. É? É. O pessoal falou? Não, o pessoal tá falando sério, Eles falaram aqui, eu comecei a falar de ansiedade, sobre os desafios aí, até mesmo no físico, os sintomas, como lidar com isso. Eles falaram do TCC aqui. Né, da forma de tratamento. Ele falou, podia convidar a Lucimara para poder falar pra gente também dessa área. Vamos sim. O desafio, gente, é só a Helenita, por exemplo, hoje era para ela acordar às 7h20, ela acordou 6h05. Não, geralmente ela acorda 6h20, 7h20, ela acordou 6h50 hoje, entendeu? Mas vai dar certo. Vai dar, pela fé. Lá em Coporanga é mais fácil. Que tem alguém para poder ficar. Na quinta-feira que vem é mais fácil. Podemos fazer. A gente vai combinar aqui. E a gente vai arrumando assim, né? Eu vi que eu tava de coque agora, gente. Vou fazer um print bem bonito assim. Faz um print, gente, da família aqui, ó. Olha lá, Helena. Vou tirar os comentários, peraí. Tira os comentários. Olha lá o pessoal. Aquele dia o pessoal ficou feliz aqui de ver você falando. Vai lá, gente. 1, 2, 3 e... Olha lá, ela tá olhando pro YouTube. Olha, Helena, primeiro... olha lá, filha. Olha lá no Instagram lá, ó. Olha lá, olha lá. 1, 2, 3 e... Já! Já! 1, 2, 3 e... Já! Deixa eu fazer um convite aqui pro pessoal. Já!
Faz. Pessoal, hoje às 21 horas... Vem pra live, Lu, eu vou. Pode deixar, gente. Eu amo estar aqui com vocês. Hoje às 21 horas, gente, eu vou ter uma live com uma paciente muito querida. E nós vamos conversar muito sobre saúde, sobre emagrecimento, sobre disposição. E eu quero convidar vocês, porque eu sei que isso é um tema que, se você não tem uma pessoa que precisa ter mais saúde perto de você, talvez você precisa ter. Ou você tem um amigo, ou você tem um familiar, um pai, uma mãe. E nós vamos falar muito sobre isso hoje às 21 horas, ok? Então aguardo vocês lá no meu Instagram. Eu quero ver todo mundo do Clube 71 lá, viu? Exatamente, @dra.lucimara. Fala só pro pessoal aqui, então, pra ir embora. Fala pro pessoal, quem é o nosso Salvador? Jesus! Quem é o nosso Salvador? Jesus! Manda beijo, pessoal. Fala, ô Glória! Glória! Aleluia! Aleluia! Ô Glória! Cara! Aleluia! Descer, mamãe, gente. descer. Tchau, venho. Vamos tomar café. Fala assim, bom café, pessoal. Bom café, pessoal. Bom café. Ah, não, linda. Ai, gente, um grande abraço. Obrigado aí. A cara da mãe, verdade, é a cara da mãe. Deus foi muito bom, né? E eu orei sobre isso aí, Jesus, que a Helena seja a cara da mãe, né? Porque tem que ser bom, né, com ela, pra ela poder ser bonita, tal. E Deus fez a Helena nascer com a carinha da mãe. Obrigado, tá, gente, pelas palavras aí de carinho abençoadoras aqui, sobre a minha vida, sobre a vida da Helena, sobre a vida da Lu, sobre a nossa família. Que Deus multiplique isso em bênção sobre a sua vida. Tchau, tchau. Aguardo você quinta-feira, às 7h01 da manhã. E vou combinar com a Lu aqui pra ela poder estar com a gente na live. Vai ser ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Me marca lá. Faz o print que vocês fizeram, me marca lá pra gente poder compartilhar lá também, repostar, interagir. Tchau, tchau, fiquem com Deus.